partir dos slides anteriores, você tem uma ideia agora qualitativa sobre o que é a inércia rotacional. Agora eu vou construir uma ideia mais quantitativa. Vamos partir de conceitos que nós já sabemos do movimento de translação e alguma coisa também do movimento de rotação, analisando a cinemática. Então imagine dois discos idênticos, A e B, em uma mesa de ar horizontal, uma mesa de ar para reduzir o atrito. Então os discos A e B colidem elasticamente. E como tem a mesma inércia, após a colisão, o disco A fica em repouso e o disco B se move em torno do eixo de rotação central, com uma rapidez constante v. Mas observe que a velocidade v muda de direção. Por que eu posso afirmar que a velocidade é v? E essa velocidade é constante, e que essa velocidade b é a mesma velocidade de A? Porque há uma conservação do momento linear. O momento linear do sistema é conservado, porque não há forças externas atuando no meu sistema. Lembre-se que é uma mesa de ar horizontal, ou seja, com atrito reduzido. Assim, o momento linear inicial do sistema tem que ser igual ao momento linear final. Agora, o final que eu estou me referindo assim é imediatamente depois de A ter colidido com B. Então, B vai sair dessa posição onde está o ponteiro do mouse com a mesma velocidade de A, porque A e B têm a mesma inércia. Você sabe calcular isso a partir da conservação do momento linear. Agora, o disco B ele gira porque ele está fixado a um eixo de rotação por meio de uma corda, por meio de um fio. Então, o que esse fio vai fazer é alternar a direção da velocidade, do vetor velocidade do disco B. Agora, sabemos que a rapidez angular do disco B é dado pela razão entre a variação da posição angular dividido pelo intervalo de tempo. E que o arco de circunferência coberto por B, após ter colidido com A, até esse ponto intermediário aqui, onde está o ponteiro do mouse, é dado pelo raio da trajetória, o raio do círculo, vezes a variação dessa posição angular, ao sair do ponto inicial para o ponto final. Isto é, ΔSB é o arco de circunferência varrido pelo corpo B. Vamos agora repetir o mesmo experimento anterior, mas utilizando um outro disco que está um pouco mais distante do eixo de rotação. Agora imagine mesmo os dois discos idênticos, A e C, em uma mesa de ar horizontal. Mas o raio do disco C em relação à origem é maior que o raio do disco B em relação à mesma origem. Os discos A e C colidem elasticamente, e como tem a mesma inércia, após a colisão, o disco A vai ficar em repouso e o disco C vai sair com a mesma velocidade do disco A. Como o disco C está conectado ao fio, fixo com sua extremidade no eixo de rotação, o disco C vai estar sujeito a uma força centrípeta, cuja ação é simplesmente mudar a direção da velocidade do disco C, à medida que ele cobre o arco de circunferência. Mas a magnitude da velocidade não muda. Portanto, a velocidade do disco C é diferente da velocidade do disco B quanto à direção, mas a rapidez é a mesma, isto é, a magnitude do vetor velocidade de B é igual à magnitude do vetor velocidade de C. Os discos B e C têm, portanto, a mesma rapidez após a colisão, devido à conservação do momento linear e que a força centrípeta simplesmente muda a direção do vetor velocidade, mas não muda a magnitude. Então, eles percorrem o mesmo comprimento do arco de circunferência. O arco de circunferência de B é igual ao arco de circunferência de C. Tem o mesmo comprimento. E eles percorrem esse arco de circunferência no mesmo intervalo de tempo, porque VB, a rapidez de B, deve ser igual à rapidez de C. E isto, por definição, é a variação do arco de circunferência dividido pelo intervalo de tempo. Mas e a rapidez angular de C? Será que a rapidez angular de C é maior, igual ou menor que a rapidez angular de B? A resposta à questão que eu fiz anteriormente é que as rapidezes angulares são diferentes porque os raios de suas trajetórias são diferentes. Isto é, o raio do disco B em relação ao eixo de rotação é menor que o raio do disco C em relação ao mesmo eixo de rotação. Então vamos analisar aqui a figura anterior novamente. Então temos uma colisão elástica do disco A com o disco B. Após a colisão, o disco B sai com a mesma velocidade do disco A, porém essa direção do vetor velocidade muda devido à força centrípeta.
provocada pelo fio que conecta B ao eixo de rotação. Então, o disco B percorre essa trajetória circular até um ponto que eu chamei de ponto final. Na figura de baixo, temos agora a mesma colisão elástica, mas com o disco C, que está a uma distância maior do eixo de rotação. Como a colisão também é elástica, e os discos A, C e B têm a mesma inércia, o disco C vai sair com a mesma velocidade do disco A. Mas, novamente, devido à força centrípeta promovida pelo fio que conecta o disco C ao eixo de rotação, o disco C vai se mover numa trajetória circular cujo vetor velocidade muda de direção. Mas a magnitude do vetor velocidade, isto é, a rapidez do disco C, será igual à rapidez do disco B. O que podemos observar é que o arco de circunferência do disco C é igual ao arco de circunferência do disco B. Se você viesse aqui e medisse com uma trena, você mediria o mesmo comprimento da trajetória de B e da trajetória de C, porque eles percorrem essa trajetória no mesmo intervalo de tempo. E é por isso que a rapidez de B é igual à rapidez de C. Eles percorrem o mesmo arco de circunferência no mesmo intervalo de tempo. Mas a rapidez angular de cada disco de saída é diferente. Vejamos primeiramente do disco B. A rapidez angular do disco B é a variação da posição angular dividido pelo intervalo de tempo. Mas, por definição, a variação da posição angular é numericamente igual ao arco de circunferência dividido pelo raio da trajetória. Então, aqui está ΔS dividido pelo raio da trajetória do disco B. Mas ΔS sobre ΔT, isto é, a variação do arco de circunferência pelo intervalo de tempo, é a rapidez do disco B. Então, a rapidez angular do disco B é igual à sua rapidez tangencial dividido pelo raio da sua trajetória. O mesmo acontece para o disco C. A rapidez angular do disco C é igual à variação da posição angular dividido pelo intervalo de tempo. Mas a variação da posição angular, por definição, é a variação do arco de circunferência pelo raio da trajetória. Mas ΔS sobre ΔT é a rapidez tangencial do disco C. Logo, a rapidez angular do disco C é igual à razão entre a rapidez tangencial dividido pelo raio da trajetória. Mas nós vimos que a rapidez tangencial de B é igual à rapidez tangencial de C. Logo, a rapidez angular de C é menor do que a de B. Por quê? Porque a rapidez angular é inversamente proporcional ao raio da trajetória. Logo, a rapidez angular de B, porque possui um raio de trajetória menor, é maior que a rapidez angular de C, que possui um raio de trajetória maior. Assim, para que o disco C tenha uma rapidez angular maior, que se iguale, por exemplo, à rapidez angular de B, ele deve ser atingido por A com uma rapidez maior. Então é mais difícil variar a rapidez angular do disco C, porque ele está mais distante do eixo de rotação. Então isto é muito importante. Veja que os discos A, B e C têm a mesma inércia. O que difere o movimento de um para o outro é a distância ao eixo de rotação. O disco C está mais longe do eixo de rotação e, por isso, ele possui uma rapidez angular menor. Se nós quisermos que C tenha uma rapidez angular maior, nós precisamos atingir o disco C com um impulso maior, com uma velocidade maior. Então, isso significa que é mais difícil alterar a rapidez angular do disco C em relação ao disco B, porque o disco C está mais longe do eixo de rotação. Vimos nesse experimento que para discos com mesma inércia, com mesma massa, é mais difícil alterar a velocidade angular do disco C do que alterar a velocidade angular do disco B, porque o disco C está mais longe do eixo de rotação. Então, a inércia rotacional depende da inércia do objeto, depende da sua massa, e da sua localização em relação ao eixo de rotação. A inércia rotacional de C é maior do que a inércia rotacional de B, porque o raio da trajetória de C é maior que o raio da trajetória de B, apesar de terem a mesma inércia. Eu vou representar a inércia rotacional pela letra I maiúscula com o índice O, porque essa inércia rotacional depende do eixo de rotação.
E esse eixo de rotação estou representado por esse Ozinho no subscrito. Então a inércia rotacional de C em relação ao eixo de rotação é maior que a inércia rotacional de B em relação ao mesmo eixo de rotação. Para uma mesma inércia de A e B e C, quanto maior a distância entre a maior parte do material de um objeto e o eixo de rotação, maior a sua inércia rotacional. Isto é, quanto mais longe estiver a distribuição de massa do eixo de rotação, maior será a sua inércia rotacional. E para uma mesma distância ao eixo de rotação, quanto maior a inércia de um objeto, maior será a sua inércia rotacional. Então deve ficar claro para você, estudante, que a inércia rotacional está relacionado à massa e à distância dessa massa ao eixo de rotação. Isto vai definir algo que vamos chamar de inércia rotacional ou momento de inércia. O momento de inércia, ou a inércia rotacional, afeta a velocidade angular. Isto vai estar associado a uma outra grandeza física, que é o momento angular. Mas antes de falar do momento angular, vamos entender a física aqui. Nós calculamos no slide anterior que a velocidade angular de C era menor do que a velocidade angular de B. E agora, nesse slide, eu estou mostrando o seguinte, que o momento de inércia de C é maior que o momento de inércia de B. Isto é, quanto maior o momento de inércia, menor será a rapidez angular de rotação. Então, o disco C ele tem um momento de inércia maior. Em compensação, ele terá uma rapidez angular menor. O disco B tem um momento de inércia menor, mas ele tem uma rapidez angular maior. É essa relação entre momento de inércia e rapidez angular que vai definir o momento angular. Então não confunda as coisas aqui. Falamos de inércia, que é massa, falamos de velocidade angular, falamos de inércia rotacional, que depende da massa e da distância dessa massa ao eixo de rotação, e falamos do momento angular, que vai depender tanto do momento de inércia quanto da rapidez angular.